Você sabia que o seu cérebro está literalmente mudando de forma agora mesmo, nesse exato momento, só de processar as palavras que estou começando a conversar com você? Agora imagine o que acontece quando você mergulha em um livro por 30 minutos. Como a leitura transforma o seu cérebro e muda a sua vida. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. A leitura não é somente um passatempo, é um dos exercícios mais poderosos que existem para a nossa mente. Nós vamos conversar um pouco sobre o que a ciência diz sobre isso, qual a transformação que a leitura pode promover no nosso cérebro e como você pode usar isso para mudar a sua vida. Primeiro ponto diz respeito à musculação neural, à neuroplasticidade. Entra aqui agora uma questão da neurociência. Sabia que o cérebro, originalmente, ele não foi feito para ler? Pois é. Ao contrário da nossa fala, que é algo natural que nós desenvolvemos, que nós já temos essa predisposição natural para desenvolvermos, a leitura não é algo natural. Nós não nascemos com um centro de leitura de fábrica, assim como a nossa fala. Isso é algo que foi desenvolvido ao longo da humanidade. Quando você abre um livro, acontece um fenômeno, como se fosse uma mágica científica, chamada de neuroplasticidade. É como se o seu cérebro fizesse uma conexão genial, construindo uma ponte inédita entre a sua visão, a sua linguagem e a sua imaginação, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, ler é literalmente a musculação da sua mente. E não sou eu que estou inventando isso para te convencer a ser um leitor. Pesquisadores da Universidade de Emory monitoraram o cérebro de pessoas que leram um romance emocionante. O resultado? O cérebro delas sofreu alterações físicas reais que duraram dias após o fim da leitura. Sabe aquela dorzinha muscular provocada em nossos músculos após um treino na academia? Que significa que o músculo está crescendo? É exatamente isso que acontece no nosso cérebro após realizarmos a leitura de um capítulo, ou de um livro, ou de qualquer leitura que façamos. A leitura também pode nos transformar em seres mais empáticos, a passarmos a ter mais empatia pelo próximo. Esse é o segundo superpoder que a leitura te dá. Ela mexe com algo que o dinheiro não compra, que é a sua inteligência emocional. A ciência chama os livros de ficção de a máquina de empatia. E eu te explico por quê. Existe aqui uma questão psicológica que tem a ver com a teoria da mente. É a capacidade humana de olhar para outra pessoa e decifrar o que ela está sentindo, entender suas motivações, prever suas reações. É o que nos diferencia dos robôs. Onde você treina isso? Lendo, a partir da leitura. O estudo descobriu um aumento drástico na conectividade em duas áreas específicas do cérebro. E como os pesquisadores dessa universidade descobriram isso? Eles colocaram 21 pessoas para ler um livro de suspense super emocionante durante 19 dias. Eles liam à noite e tinham o cérebro escaneado na manhã seguinte. E aqui vem o choque. Mesmo com o livro fechado há horas, o cérebro deles continuava brilhando nas máquinas de ressonância. O cientista-chefe desse estudo chamou isso de atividade sombria. É o equivalente neural à atividade muscular. O seu cérebro continua processando o livro mesmo quando você está fazendo outra coisa, mesmo quando você não está mais lendo. Mas o que mais impressionou os cientistas diante desse estudo foi que a área do cérebro que cuida dos nossos movimentos físicos e das sensações do corpo foi totalmente ativada. E sabe o que isso significa?
que quando você lê um bom livro, para o seu cérebro, você não está apenas imaginando a história. Biologicamente, você está vivendo essa história. Se o personagem corre, os seus neurônios de corrida disparam. Se ele chora, se ele está feliz, se ele se emociona, é como se tivéssemos um reflexo daquilo que o personagem está sentindo através também dos nossos neurônios, das nossas células. A leitura é literalmente um simulador de realidade biológica que expande a sua capacidade de viver novas vidas. Assim como, ao vermos um personagem correndo, nós também acionamos a ideia da corrida, né, em nosso cérebro. Isso também tem a ver com os sentimentos. Se o personagem sente rejeição, luto, alegria ou medo, a área do seu cérebro responsável por esses sentimentos, por processar essas emoções, ela acende na hora, ela é ativada, ou seja, o seu cérebro fica em constante movimento. Então, quando você fecha um livro, você não acumulou somente conhecimento, você acumulou uma quilometragem para a vida. E sabe o que é que isso tem a ver com a questão da empatia, falado anteriormente? Como é que isso transforma a nossa realidade e transforma a nossa vida? No dia seguinte, quando você for conversar com um amigo, com um colega de trabalho ou com alguém que faz parte do seu convívio, negociar com um cliente ou com alguém com quem você convive, ou resolver um conflito com alguma pessoa, você terá muito mais repertório emocional. A tendência é que você torne alguém mais paciente, mais persuasivo, que você tenha mais domínio da linguagem e que esteja mais preparado para lidar com as complexidades do mundo real. Portanto, ler leituras de ficção não é mera distração. É sim o maior simulador de relações humanas que existe. São através dos textos fictícios que nós temos essa representação da vida e passamos a olhar para as pessoas com um olhar até mais diferente, mais empático. A literatura provoca isso, né? Nós temos, ao lermos textos de ficção, principalmente textos literários, não só literatura clássica, mas nós podemos ter esse desenvolvimento no nosso cérebro e nas nossas vidas. Agora vamos falar sobre a maior crise da nossa geração, a destruição da nossa capacidade de ter foco. E como a leitura é literalmente a nossa salvação para essa loucura que vivemos hoje. Pense comigo. O formato das redes sociais, os vídeos de 15 segundos, as curtidas, as notificações, foi tudo muito projetado para hackear a nossa mente. Toda vez que arrastamos o dedo para cima em uma tela para pular um vídeo muito rapidamente, o nosso cérebro recebe uma descarga rápida de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer imediato. E o problema disso? Você está treinando a sua mente para ser impaciente, para não ter paciência de assistir nada que demore muito tempo, que seja muito prolongado. E nós estamos viciando o nosso cérebro em estímulos hiper rápidos. E aí, quando você estudar, trabalhar em um projeto importante ou querer focar a sua mente em algo que você precisa de concentração, em se concentrar em apenas uma única tarefa, vamos supor, por 2 horas, você simplesmente não consegue, porque se torna algo muito entediante. E com isso, o nosso cérebro passa a entrar numa espécie de abstinência de dopamina, por não estarmos alimentando esse cérebro com prazeres rápidos e momentâneos, como é o prazer causado, né, pelos aplicativos, pelas redes sociais, por um mundo que corre cada vez mais rápido. E aqui, o que a questão da leitura
tem a ver com isso, porque a leitura passa a ser uma espécie de ferramenta de resistência neurológica. A leitura exige o oposto do que os algoritmos exigem de nós. Ela exige um trabalho profundo. Ler exige atenção sustentada. Não dá para ler passando o olho em 15 segundos, como nós fazemos com os vídeos curtos e rápidos. Nós precisamos processar as palavras, palavra por palavra, entender, linha por linha. Então, quando você abre um livro e consegue passar 15 minutos, 20, 30 minutos focado nesse livro, você está fazendo um verdadeiro detox digital. É como se você estivesse dizendo para o seu cérebro: ei, desacelera aí, vamos se acalmar. Isso a leitura provoca. Cientificamente, isso fortalece o seu córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pelo autocontrole, pelo planejamento, pela concentração de longo prazo. Então, entenda uma coisa. Em um mundo onde a maioria das pessoas não consegue assistir a um vídeo por 3, 4, 5 minutos, sem abrir outra aba do seu celular ou do seu computador, a capacidade de se concentrar virou aqui uma habilidade raríssima e extremamente valiosa. Quem consegue fazer isso é como se estivéssemos além. E assim, fique sabendo de uma coisa. Quem não consegue focar, quem não consegue ter foco, se concentrar em uma leitura, se concentrar em um projeto, se concentrar em algo que está fazendo, vai trabalhar para quem consegue. Essa é a realidade. Então, vamos ficar com uma mensagem de que ler livros não se trata só de distração, passatempo, é o treinamento de elite que vai te dar o foco necessário para construir o seu sucesso e fazer com que você seja destaque de 99% das pessoas no mercado atual. Até agora nós discutimos sobre o fato de como a leitura nos torna mais inteligentes, mais empáticos, mais focados. Porém, tem um outro detalhe que a leitura também provoca. E este quarto ponto mexe com a sua sobrevivência e com o seu futuro. A leitura é um escudo biológico contra o estresse e o envelhecimento mental. Vivemos correndo com a mente cheia de boletos, prazos e ansiedade. O nosso corpo passa o dia inteiro em um estado de alerta para darmos conta de tantas demandas, de tantas responsabilidades. Mas a ciência descobriu que um botão de pausa definitivo para esse caos tem a ver com também o momento em que paramos para ter foco em uma atividade específica, uma atividade de concentração, é uma atividade que acalme a mente. E a leitura é uma dessas atividades. Em um estudo realizado, foram colocados diferentes métodos de relaxamento à prova. E adivinha qual deles se destacou? A questão de ler. Ler em silêncio reduziu os níveis de estresse em impressionantes 68%. Para se ter uma ideia, a leitura ela se mostrou mais eficiente e mais rápida para desacelerar os batimentos cardíacos e relaxar a tensão muscular do que ouvir música favorita, fazer uma caminhada ou tomar uma xícara de chá quente. E os cientistas descobriram que só precisa de pelo menos 6 minutos de leitura concentrada para que esse efeito comece a acontecer. O livro, a leitura, ela funciona como um portal. Quando nós mergulhamos na história, uma história de ficção, por exemplo, o nosso cérebro se desliga das suas preocupações reais, havendo ali um descanso. E os benefícios da leitura não param apenas no momento presente. A leitura é literalmente uma poupança para a sua velhice. Vamos chamar o que podemos dizer que fosse uma reserva cognitiva. Pense nisso como uma blindagem que você constrói para a sua mente ao longo da vida. Estudos mostram que idosos que mantiveram o hábito constante de ler têm um declínio mental muito mais lento e apresentam um risco significativamente menor
de desenvolver doenças como Alzheimer. Ao ler, você está forçando seus neurônios a criarem novas formas, novas rotas de comunicação. Esse hábito da leitura é como se fôssemos criando reservas. Então, ler hoje é garantir que a sua mente continue brilhante, lúcida e em constante movimento. Podemos dizer que a leitura é uma das formas de maior autocuidado que você pode ter com você mesmo. E veja que é algo tão simples que as pessoas não dão tanta importância, que acham que é besteira, que acham que é desnecessário, que não dão tanta importância. Nós sabemos a nossa realidade no Brasil, que a leitura não é algo que vem crescendo, ao contrário, ela vem declinando. Cada vez temos menos leitores. Vale lembrar aqui que nós somos aquilo que consumimos. Se nós consumimos apenas vídeos curtos e com conteúdo até insignificante, como fofocas e coisas do tipo, o seu cérebro se adapta a isso. Mas se você consome histórias profundas, leituras mais complexas, ideias grandiosas e interessantes, aprofundando aí o seu conhecimento, o seu cérebro se expande para acomodar tudo isso. Assim, a leitura literalmente nos transforma em uma versão melhor de nós mesmos e mais forte, mais resistente, mais empoderado. Eu gostaria então de deixar aqui um desafio. Tente ler ao menos 2 páginas por dia, 3, 5. Deixe o celular em outro cômodo. Sempre é bom estarmos afastados do celular no momento de leitura e sinta o seu cérebro trabalhando. Comente qual livro você está lendo, qual leitura você está realizando no momento, como a leitura vem transformando a sua vida ou como você gostaria de se tornar um leitor. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal e continue aqui para mais reflexões a respeito de leituras que podem transformar as nossas vidas.